Uma boa noite e shalom a todos. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui pela plataforma do Facebook e também pelo canal do YouTube. Eu quero deixar aqui registrado, que na descrição deste vídeo tem o meu link, para participar. Você que ainda não conhece o canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo YouTube, para você entrar, participar, se inscrever, deixar lá seu like, seu comentário e desfrutar das centenas de estudos, de ensinamentos, de reflexões, de materiais abençoados que tem ali no canal para abençoar a vida das pessoas que amam a palavra de Deus e que procuram conhecer a mesma dentro do seu contexto original, que é a fé hebraica e a fé do povo de Israel. Muito bom. Nós vamos continuar a série Yeshua, a Torá e a verdadeira espiritualidade. Tive alguns dias sem fazer live. Quero me justificar aqui, porque eu e a minha família passamos e ainda estamos passando por um momento extremamente difícil e delicado, que foi a partida da minha querida matriarca, minha mamãezinha, para a eternidade. Então eu fiquei sem condições emocionais, psicológicas, de estar durante 3 domingos aqui sem poder fazer nenhum tipo de trabalho, mas agora já um pouco mais acalentado, curado, fortalecido, consolado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Eterno, eu tenho condições de voltar e de retomar os trabalhos. Nós começamos uma live, Essa é a terceira parte desta série de lives, onde nós estamos falando de Yeshua, a relação dele com a Torá e a verdadeira espiritualidade. Temos como objetivo falar para as pessoas que estão assistindo esta série, essa live, que Yeshua não agiu contra a Torá, Yeshua não aboliu a Torá, Yeshua não revogou a lei, chamada a lei de Moisés, por grande parte das pessoas, e ele, tudo o que ele ensinou, fez, viveu, foi de acordo com a Torá. Falamos aqui através de uma introdução, sobre aquilo que ele veio fazer, e aquilo que ele não fez. Falamos aqui que ele não fundou uma nova religião, ele não criou um sistema religioso diferente daquilo que já existia. Ele foi extremamente fiel a tudo o que Deus entregou no Sinai. Ele foi um profundo cumpridor dos mandamentos, das leis do Eterno, das leis do Criador, e ele, de maneira absolutamente nenhuma, criou uma nova religião, uma moderna religião, para poder substituir a fé que o Pai entregou no Sinai. Falamos aqui também sobre o que significa a palavra Torá, que é a palavra correta de se dizer, de se expressar, e que expressa realmente aquilo que Deus entregou no Sinai. Deus entregou no Sinai a Torá. O que significa a palavra Torá? O significado espiritual de Torá, falamos aqui que significa, instrução, ensino, recomendações do Eterno para o seu povo. A Torá é um manual, de instruções do Eterno para a criatura. A Torá é o estilo de vida divino dado a Moisés e ao povo de Israel no Monte Sinai pelas mãos do próprio Deus. A palavra lei de Moisés não expressa a realidade daquilo que Deus entregou no Sinai. O que Deus entrega no Sinai não é uma lei
que vem de Moisés. É uma lei que veio de Deus para Israel através de Moisés. E a palavra lei, ela não alcança a verdadeira expressão daquilo que realmente foi entregue por Deus. Deus entregou a Torá, ou seja, Deus entregou instruções para Moisés e o povo de Israel. Então, Torá significa isso. Falamos também sobre a relação de Yeshua e o Sinai. Coisa que Moisés, quando recebe aquele código de conduta, aquele estilo de vida, aquele conjunto de instruções civis e também instruções de âmbito religiosos, ele coloca em prática ensinando tais coisas para o povo de Israel, e o povo de Israel colocou, em prática durante um bom tempo. Depois Israel sempre viveu dentro desta ótica dos altos e baixos. Quando Israel colocava as palavras e instruções do Eterno em prática, colocava em prática e obedecia, eles tinham êxito, eles tinham sucesso na sua vida, mas quando eles abandonavam os ensinamentos do Eterno, eles então fracassavam e tinham problemas. Então, Israel, quando estava em prática dos ensinos da Torá, estava bem. Mas quando negligenciava os ensinos de Deus, eles sucumbiam diante dos inimigos. Então, queridos, os profetas foram levantados por Deus depois de Moisés para chamar a atenção daquele povo com o qual Deus fez uma aliança, para nunca abandonarem as instruções do Eterno e nunca viverem contra os mandamentos, chamados em hebraico de mitzvot, do Eterno. Toda vez que Israel estava em baixo nível de espiritualidade, Deus, ele levantava um profeta. Levantava os profetas para chamar a atenção do povo de Israel. E assim foi, desde a época de Moisés, passando por todos os profetas que nós conhecemos e também outros que nós não chegamos a conhecer, até João Yohanan Hamatzbel, chamado de João o Messor, conhecido como João Batista, porque foi o último dos profetas segundo Yeshua. Então, queridos, estes homens trabalharam em favor da palavra do Eterno, contra o pecado, contra o paganismo, contra tudo aquilo que não agrada ao Eterno. Depois, então, vem Yeshua, o Messias, prometido lá em Gênesis, prometido na Torá, prometido pelos profetas, nascido de uma mulher chamada Miriam, conhecida como Maria, e então ele continuou a missão dos profetas. Só que ele, como o Mashiach, o Messias, ele fez muito mais além do que os profetas. Então, queridos, qual é a relação de Yeshua com o Sinai? Uma relação total, uma relação plena, uma relação de obediência irrestrita aos ensinos da Torá. Yeshua criou uma nova religião? Não. Quem foi Yeshua? Yeshua foi um judeu, meu querido amigo, amiga, irmão ou irmã que está assistindo este vídeo. Quem foi Yeshua chamado no Ocidente de Jesus Cristo? Yeshua foi um judeu. Yeshua não foi um revolucionário, criador de um novo sistema de fé, de um novo conjunto doutrinário, de uma nova modalidade doutrinária, de uma nova religião. Yeshua não criou o cristianismo. Yeshua não deixou uma nova onda de fé, modalidade de fé. Yeshua foi um judeu, cumpridor da Torá, guardião da Torá, um judeu
que viveu de acordo com a fé hebraica. Yeshua foi um israelita de fé judaica, de comportamento judaico, vestia como judeu, comia como um judeu, andava como um judeu, dormia, vivia diretamente como um judeu. E ele voltará como um judeu que sempre foi. Então, queridos, falamos da relação de Yeshua com o Sinai, com aquilo que Deus entregou lá no Monte Sinai para Moisés. Ele foi guardião dos ensinos de Deus lá no Monte Sinai. Ele foi obediente às instruções dadas pelo Pai lá no Sinai. Hoje, nós vamos retomar este ensinamento, começando no terceiro tópico deste ensinamento, que vai falar sobre Yeshua nunca ensinou contra a Torá. Os ensinos de Yeshua têm harmonia total, pleno e completo com os ensinos de Deus para o povo de Israel entregues a Moisés lá no Monte Sinai. Porque tudo que Moisés ensinou não foi da cabeça de Moisés. Moisés não inventou aquilo que nós encontramos nos 5 primeiros livros que ele escreveu. Quais são estes livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Né? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bar-Midbar. Né? São os 5 livros em hebraico. Então, queridos, Yeshua viveu de acordo com aquele estilo de vida dado por Deus lá no Sinai. Ele não viveu contra os ensinos da Torá. Yeshua não tinha um Novo Testamento para ensinar. Esta nomenclatura, Novo Testamento, é coisa dos pais da igreja. Esta ruptura e diferença entre Antigo e Novo Testamento que temos hoje foi feita por teólogos, pela teologia, pelo sistema religioso inventado, criado pelos pais da igreja. Yeshua não sabia e não conhecia esta ruptura entre Antigo e Novo Testamento, entre Velho e Novo Testamento. Ele nunca ensinou outras coisas a não ser aquilo que está na Torá. Então, qual era o livro que ele tinha na mão? É um livro que vai de Gênesis até Malaquias, conhecido como Tanar, que é um conjunto de livros, né, dos profetas, juntamente com aquilo que nós chamamos de a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. A este conjunto de livros, de Gênesis a Apocalipse, se dá o nome de Tanar. Então, queridos, era isso que Yeshua ensinava. Portanto, que nas falas de Yeshua, nós podemos encontrar citações de Salmo, muita citação da Torá, né? Muitos ensinamentos que vêm de Levítico, de Êxodo, Gênesis, Números, Deuteronômio. Citação dos livros dos profetas, como, por exemplo, né? Até mesmo partes do livro de Enoque, que nós podemos encontrar nas entrelinhas dos ensinos de Yeshua e diretamente sendo citado pelo livro de Judas. Então, queridos, em Mateus 5,17, que é um texto importantíssimo da Brit Hadashah. O que é a Brit Hadashah? Aliança renovada. É aquilo que o cristão chama de Novo Testamento. Então, no livro de Mateus 5,17, tem uma citação extremamente importante, onde o próprio Yeshua fala qual era a relação dele com a Torá. Ele aboliu a Torá conforme os teólogos cristãos, a teologia cristã afirma? Não. Neste texto, ele cita o seguinte: não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas vim tornar pleno. Ou seja,
veio dar um sentido ainda mais amplo, veio para cumprir aquilo que precisava cumprir, veio obedecer à risca os ensinos da Torá. Então ele mesmo disse que não veio abolir, mas veio cumprir ou obedecer tudo. A palavra grega usada para abolir é kataló, que significa destruir, desfazer. Já a palavra plero significa completar plenamente, revelar plenitude. Muitos estudiosos judaico-messiânicos observam que Yeshua estava combatendo interpretações distorcidas da Torá, não a Torá em si. Ele guardava o Shabat, celebrava as festas do Eterno, né, que são as ordenanças dos tempos festivos, frequentava o templo, as sinagogas, ensinava nas sinagogas. Se ele tivesse ensinado rebelião ou uma nova religião contra os ensinos que Deus deu para Moisés, teria sido imediatamente rejeitado por toda a sociedade judaica. Então, queridos, a palavra kataló significa destruir. E ele diz, eu não vim abolir ou destruir. Ele veio, como ele disse aqui, né? Plerosai, ou pleró. Ele veio completar. Ele veio tornar pleno os ensinos da Torá, vivendo eles, praticando eles, cumprindo, guardando, obedecendo plenamente eles, para nos ensinar que nós também devemos e podemos cumprir e obedecer. Então, ele veio combater, sim, ele combateu sim. Os escribas e fariseus, por várias vezes, foram repreendidos por ele. Mas, quando ele os repreendia, ele repreendia não a lei ou a Torá que eles procuravam obedecer. Ele era contra os excessos que eles colocavam, os ensinos além que eles colocavam. Ele era contra os ensinos, os excessos de ensinos que vão contra a Torá, o legalismo. A isso ele era contra. Ele era contra as tradições desnecessárias. Ele era contra os excessos, os enxertos, os acréscimos. Ele era contra as doutrinas inventadas. Ele era contra os dogmas rabínicos. Então, Yeshua, de maneira nenhuma, ele combateu a Torá. Ele combateu os excessos, os ensinos além daquilo que o Pai entregou. Ele mesmo frequentava o templo e ensinava nas sinagogas. Então, ele foi muito bem aceito pelo povo, pela nação judaica. Ele foi rejeitado, morto e foi ali, ressuscitado, sim, pelo Eterno. Mas quem o julgou, quem o condenou, não foi o povo. Foram uma elite romana corrompida, juntamente com um sumo sacerdote também corrompido e algumas autoridades, alguns líderes religiosos da sua época o traíram e o levaram para o madeiro, para a execução. Mais por inveja, mais por ciúme do que por qualquer outro motivo. Então, Yeshua combateu, sim, não a Torá, mas os excessos, as tradições desnecessárias, porque Yeshua obedeceu várias tradições necessárias, vários ensinamentos, todos os ensinamentos da Torá ele obedeceu à risca. Nós encontramos ele obedecendo e cumprindo as festas, guardando as festas, por exemplo, Pessah, Yom Kippur,
Muitas festividades, nós encontramos a Bíblia falando, né, sobre ele guardando a festa das cabanas, né, conhecida também como Sukkot. Então nós vemos ele guardando essas festas, participando dessas festividades ordenadas por Deus lá no Monte Sinai. Então Yeshua teve sim uma relação maravilhosa com a Torá. Ele nunca viveu contra a Torá. Se Yeshua viveu contra a Torá, então ele não é o Messias, porque o Messias é obediente, está destinado a ser obediente aos ensinos do Pai. Caso contrário, ele seria um filho rebelde. E Yeshua não foi um filho rebelde. Yeshua não foi um bastardo. Yeshua é o Messias, e é o Messias porque guardou, como ninguém, os ensinamentos do Pai. Continuando. Yeshua e a crítica à religiosidade. Né? Então, a crítica de Yeshua à religiosidade. Ele combateu a religiosidade. Entenda isso. Ele não combateu a fé judaica. Ele não combateu a fé israelita. Ele não combateu a lei de Moisés. Yeshua combateu a religiosidade. O que é a religiosidade? A religiosidade são os excessos, são os enxertos, são as vãs tradições. A religiosidade é uma tentativa humana, através de rituais, de pensamentos, de práticas externas da fé, de agradar a Deus, de se salvar e de melhorar aquilo que Deus já entregou. Ao passo que a espiritualidade é uma relação direta, harmônica com o Criador, com base não em dogmas, não em achismos, não em invencionices religiosas, dogmáticas, de homens ou de um sistema doutrinário, mas é uma relação de comunhão com Deus através da sua palavra e do seu Espírito. Coisa que Yeshua veio para fazer. Ele veio para colocar homens e mulheres, jovens e crianças em plena relação com o Eterno através de um novo nascimento espiritual, de uma relação espiritual. Então Yeshua criticou sim, não a Torá, não a lei de Moisés, mas a religiosidade rabínica, os excessos, os dogmas, as tradições religiosas, os acréscimos enxertos da legalidade, legalistas daquela época. A isso sim ele combateu. Yeshua confrontava uma espiritualidade baseada apenas em aparência exterior. Então, a isso Yeshua combatia. Né? Ele combatia o estereótipo, a externalização desnecessária da fé, desprovida de uma ação e uma mudança interna. A verdadeira fé para Yeshua, a verdadeira essência da fé para Yeshua, estava em um coração contrito, quebrantado e obediente ao Eterno. E não em vestuário, em ornamentos, não no estereótipo da fé, mas no interno. Não no externo, no interno. Portanto que a Bíblia diz que a Brit Hadashah, a aliança renovada, que seria restabelecida pelo Messias, não seria mais no externo, mas agora no interno. Que as leis do Eterno, os mandamentos do Eterno, não estariam mais escritos na pedra, nem nos pergaminhos, nem nos pápiros, mas agora no coração e na mente do ser humano. Quando Yeshua consegue, através dos ensinamentos, penetrar na vida de alguém, quando alguém consegue compreender os ensinos de Yeshua, se devota a obedecer os seus ensinamentos,
há uma mudança que começa não de fora para dentro, mas de dentro para fora do indivíduo. Aonde as leis e os mandamentos agora fazem parte da mente e do coração do indivíduo. Isso é uma mudança conhecida como a regeneração. Conhecido, chamado, né, como a regeneração, a transformação que ele falou para Nicodemos, que ocorreria na vida de todo indivíduo que se atentasse para os ensinamentos que ele veio, autorizados pelo Pai, a trazer, que não são diferentes daquilo que Deus já tinha deixado lá no Sinai, mas que seria compreensível. Ele tornaria mais compreensível, mais claro. Ele tornaria mais lúcido, explícito para o ser humano através do seu espírito e de tudo aquilo que ele fez e ensinou. Então, Yeshua não combateu de forma nenhuma a Torá. Yeshua confrontava, sim, uma espiritualidade vazia, mecânica, estereótica, assim como Isaías havia declarado: este povo me honra com os lábios. Yeshua combateu isso, que as pessoas se aproximassem do Eterno para honrá-lo, para adorá-lo apenas com o seu exterior. Né? Mas ele queria que as pessoas entendessem que Deus procura os verdadeiros adoradores. E que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Foi esta a conversa que ele teve com a samaritana no capítulo 4 de Yohanan de João. Então, Yeshua denuncia a hipocrisia, que é o quê? É quando a pessoa demonstra uma coisa, mas é outra. Fala uma coisa, mas faz outra. Quando a pessoa não está alinhada com o que ela fala. O que ela diz entra em contradição com o que ela faz. Então, a isso Yeshua combateu. A hipocrisia. O orgulho religioso. Sabe aquele negócio da pessoa se inchar, se inflar? Inflar o ego e dizer e achar que está salva, que é melhor do que o próximo, que a minha religião é a certa, a sua está errada, eu estou correto, você está errado, eu estou no caminho, você está fora do caminho. E Yeshua combateu isso, o orgulho religioso. Ele combateu este orgulho denominacional, este orgulho religioso, coisa que tem nos dias de hoje, de uma forma muito grande. Na época dele existia isso? Existia sim. Muitos dentro do seu povo pensavam, né, que era a última bolacha do pacote, que estava tudo bem com eles, e que aquele estereótipo religioso da fé estava correto. E Yeshua combateu isso. Ele combateu a busca por status espiritual. Ele combateu a ascensão, vamos dizer assim, né? A busca pela ascensão religiosa. Pelo status, pela fama, pelo glamour, coisa que todo religioso tem. Existem as hierarquias de cargos de liderança. Cada um almeja estar lá no patamar mais alto. Quem é evangélico, né? Quer ser diácono, quer ser presbítero, quer ser um evangelista, quer ser um pastor, mas está sempre almejando subir e até chegar a ser um pastor presidente. Por isso que tantos pastores comuns, simples, humildes, se rebelam e de repente abrem um ministério próprio e agora eles se auto-intitula pastor presidente da denominação Igreja Fulana de Tal. Sabe o que é isso? Ascensão religiosa. Status, busca por status espiritual. Yeshua criticou isso. Né? Yeshua criticou estas coisas. Então, Yeshua combateu o legalismo sem misericórdia. Uma pessoa que vive praticando leis, praticando rituais, baseada em dogmas, sempre com não me toque,
com coisinha daqui, coisinha dali, seguindo à risca, com base em legalidades, em leis, em dogmas, mas se esquece da essência da fé, de um relacionamento puro, genuíno, com base em uma comunhão plena com o Eterno. Yeshua combateu esse tipo de relação legalista sem misericórdia. Por exemplo, olha uma parábola que ele ensina e fala sobre isso. Ele faz essa crítica. A parábola do bom samaritano. Né? Que a parábola narra 3 personagens. Um levita, um sacerdote e um samaritano, que vê um homem caído à beira do caminho, quase morto, apanhou dos ladrões, foi assaltado pelos ladrões, estava semi-morto. O sacerdote passou direto, nem sequer deu bola, não exerceu misericórdia para com aquele homem. O levita passou também, fez a mesma coisa, passou de largo, se arredou, se afastou daquele homem e deixou ele ali. Mas veio um samaritano. O samaritano, aos olhos do judeu, orgulhoso, religioso da época, era a terceira pessoa depois de ninguém. Era tido como a escória da sociedade. Era alguém malquisto, mal visto, mal falado. Era alguém de terceira categoria. Mas Yeshua fala que este homem, que tinha esta má fama, viu aquele homem caído naquela condição. E o que ele faz? Pega azeite, coloca nas feridas, põe ataduras, dá água para o homem, coloca o homem sobre um cavalo, ajuda aquele homem, levando ele até uma hospedaria, chega na hospedaria, fala para o dono da hospedaria, cuida deste homem para mim, estou fazendo uma viagem, vou voltar, e quando eu voltar, eu vou te pagar tudo. E Yeshua, então, faz uma pergunta para os altos religiosos, escribas e fariseus daquela época. Qual é o próximo do homem caído à beira do caminho? E eles dizem, é lógico que é aquele que o ajudou. Ou seja, é lógico que é o samaritano. Então, ali, Yeshua estava dando uma lição para os religiosos orgulhosos daquela época, e não combatendo a Torá, de que o que Deus realmente quer do ser humano é um coração contrito. É uma fé sendo exercida não com legalismo, mas com base na misericórdia. Que o estereótipo da fé não vale se desprovido de um coração contrito, quebrantado e cheio de misericórdia. Então, vamos entender os ensinos de Yeshua. Tradições humanas acima de compaixão. Yeshua combateu isso. Sabe? Quando uma pessoa está necessitada, está precisando, mas que ela não recebe ajuda por causa de tradição, Yeshua combateu isso. Yeshua combateu tradições humanas que são acima de uma vida de compaixão. Muitas pessoas se afastam de quem precisa de ajuda por causa de tradições. Eu não posso entrar na sua casa. Por quê? Porque eu sou santo. Né? A sua casa não é uma casa digna. Eu não posso, né, ter relação com tal pessoa porque ela é uma mundana. A gente encontra esse vocabulário na mente religiosa. Eu não posso conversar, ter amizade, ter nenhum tipo de contato, né, com quem é de uma religião diferente. Sabe por quê? Porque eu sou evangélico, né? Eu sou cristão. Ou eu sou judeu. Não. Yeshua, ele ia em lugares onde os religiosos não iam. Yeshua foi na casa de pessoas de má fama. Yeshua conversou com prostitutas. Yeshua conversou com mulheres adúlteras. Yeshua foi na casa de pessoas de má fama. Yeshua foi na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um corrupto. Quem era Zaqueu? Um homem malquisto.
Yeshua foi na casa dele, jantou com ele, comeu com ele, sentou na mesa com ele. Sabe por quê? Porque Yeshua não era religioso. Yeshua não era um seguidor legalista de tradições humanas. Então, estas coisas Yeshua combatia, e não a Torá. Ele vivia como ninguém a Torá. Continuando. Em Marcos 7, ele critica práticas que anulam mandamentos divinos. Então, ele está combatendo ali os escribas e fariseus, mas ele está combatendo práticas, excessos, tradições que não são ordenados e ensinados por Deus, mas que são criação, são fruto da mente humana. São aquilo que as pessoas conhecem hoje como doutrinas, usos e costumes da época. A pessoa que hoje pensa assim, que não, eu quero procurar uma igreja com doutrina. Você está procurando uma coisa que Yeshua combateu. Isso não vai te salvar. Cabelo grande não vai te salvar, mulher. A saia arrastando lá no chão não vai te salvar. A sua gravatona, homem, seu terno, pastor, não vai te salvar. Isso aqui não vai me salvar. Isso aqui não é uma tradição, é uma obediência ao mandamento. A Bíblia fala para o homem não raspar a barba. Por isso que eu deixo hoje. Hoje eu posso, eu não sou mais ligado a uma instituição que me proíbe de obedecer um mandamento de Deus. Igual eu já fui, né, ligado lá no passado. Então, Yeshua combateu estas coisas, estes excessos. Isso não significa rejeição da tradição judaica. Yeshua não rejeitou totalmente a tradição judaica. Vou te provar. Aonde está escrito na Bíblia? Aonde? Que se deve pegar saliva, misturar com a poeira, com o pó da terra, fazer um lodo e passar nos olhos de alguém para este alguém ser curado. Procura na Bíblia de Gênesis e Apocalipse um apoio para este ensino de Yeshua e venha me mostrar, falar assim, olha, tá aqui, Moré Rodrigo, tá aqui onde Yeshua tirou. Não tem. De Gênesis até Apocalipse, você não acha um outro texto, um outro versículo mostrando por que Yeshua fez isso. Agora eu te pergunto, de onde Yeshua tirou isso? Ele tirou da tradição judaica, da lei oral, que diz que a parte de um primogênito tem a capacidade de ser usada pelas mãos do Eterno como instrumento de cura, de brahá, que significa bênção, para a vida de outra pessoa. Então, ele, como o primogênito, o filho unigênito do Eterno, tinha essa autoridade da parte do Eterno, essa unção, para poder fazer lodo, né, com a sua saliva, e aplicar nos olhos daquele cego e ele ser curado, que era parte dele, a saliva era parte dele. Ele era como um primogênito. Isso já fazia parte da tradição judaica antes dele. Isso faz parte do Talmud, está escrito no Talmud. O Talmud são as leis orais que Deus deixou para o povo de Israel. Então, Yeshua foi contra todas as tradições? Não. Se ele tivesse sido contra todas as tradições, ele não teria feito isso que está escrito na lei oral, no Talmud. Isso não está escrito na lei escrita, a Torá escrita que nós temos hoje na nossa mão. Pode procurar aqui, você não vai achar apoio para isso que ele fez. Isso que ele fez tem apoio no Talmud, na lei oral. Então, você está vendo como que Yeshua não foi contra todas as tradições? Ele guardava o Shabat. Shabat não é tradição judaica, é mandamento do Pai, mandamento do Eterno.
E nós encontramos ele guardando o Shabat, obedecendo, não trabalhando, não fazendo nada no Shabat. E até mesmo quando ele fez alguma coisa no Shabat, ele estava dentro da lei, dentro dos ensinos da Torá. Ele não transgrediu quando ele foi lá colher espiga, porque matar a fome, viver, sobrevivência, está acima da tradição, está acima do rito, está acima do mandamento. A vida humana está acima do mandamento. Ele mesmo falou que se um animal caísse no sábado em um buraco, qual era o dever da pessoa? Se tivesse no sábado, resgatar o animal. Por isso que ele curou pessoas no Shabat. Porque o provo eterno trazer para ele curar, para receber o milagre no Shabat mesmo. E não era transgredir, porque senão o Eterno não teria colocado. A vida da pessoa valia mais do que a tradição, do que o ritual. A vida vale mais do que o próprio mandamento. Então, queridos, Yeshua foi contra todo tipo de tradição? Ele foi contra as tradições judaicas de forma total? Não. Ele foi contra tradições desnecessárias. Ele foi contra tradições meramente humanas. Ele foi contra dogmas, excessos, enxertos, acréscimos. Ele foi contra estas coisas e não contra a Torá, os ensinos do pai dado a Moisés. Continuando. O próprio judaísmo possui detalhes internos sobre a interpretação da Torá, que Yeshua seguia ele como um rabino, porque Yeshua foi um rabino, tá? Yeshua não foi pastor, Yeshua não foi padre, Yeshua não foi sheik, Yeshua não foi coach, Yeshua foi um rabino. Yeshua era rabino. A prova disso está no Evangelho de Marcos, quando ele entra na sinagoga. Dão a ele o rolo da Torá, do Tanar, para ler. E ele lê Isaías 61. O Espírito do Eterno está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas, tal. Ali, ele estava fazendo uma coisa que ninguém faz se não for um rabino. Somente um rabino autorizado chega em uma sinagoga e o rabino, chefe daquela sinagoga, dá para ele o rolo para ler. Não existe esse negócio. Se deram a ele é porque ele era um rabino. Pessoas comuns ficavam de um determinado local para trás. De maneira nenhuma chegavam até o altar sagrado da sinagoga para tomar o rolo da Torá e ler. Era somente para pessoas autorizadas pelas duas escolas de rabinato da época, que era a escola de Hillel, a qual Yeshua fazia parte, e de Shammai, que era outra corrente rabínica da época. Então, queridos, Yeshua era um rabino, e eles chamam ele de rabi. O que é rabi? Rabi é uma expressão que quer dizer mestre, que quer dizer rabino, é o diminutivo de rabino. Então, está provado, Yeshua era um rabino. Ele era rabino. Então, queridos, continuando. O Talmud registra inúmeras discussões rabinas sobre como interpretar corretamente os mandamentos. Yeshua participa exatamente deste ambiente judaico de debate espiritual. Então, queridos, nós vamos encerrar a transmissão de hoje. A partir do próximo domingo, nós começaremos, no tópico 5, vamos falar sobre o Sermão do Monte e a plenitude da Torá. No próximo domingo, não perca. Você vai ver a relação das palavras, o maior sermão que Yeshua pregou e que está registrado na Bíblia.
que é o Sermão do Monte. Começa no capítulo 5 de Mateus. Tudo aquilo que ele falou foi extraído diretamente da Torá. Ele cita a Torá ali, mas do começo ao fim do seu sermão. E mesmo assim tem gente que fala que ele aboliu a Torá. Então você vai ver a relação íntima e profunda dele com os ensinamentos do Pai contidos na lei chamada a Lei de Moisés. Eu vou encerrar com uma oração. Pai Santíssimo, te peço a sua bênção, sua graça, suas brachot em favor de todos os queridos irmãos que estão assistindo e vão assistir esta transmissão. Muito obrigado pela rica oportunidade de estar aqui para falar mais uma vez da sua palavra. Em nome de Yeshua te agradeço. Amém. Shalom a todos. Shavuot Tov, que significa uma semana abençoada, uma boa semana para todos.